Eu gosto de dizer que não sou uma pessoa contra coisas, sou uma pessoa a favor de coisas. E isso parece-me que é uma ótica que eu gosto de adotar na minha comunicação. Tipo, enaltecer alguma coisa bem feita ou puxar por alguma coisa que eu acho que, olha, por aqui é fixe. Só mesmo quando entra num campo em que tomei conhecimento de uma coisa que para mim é horrível e tocou-me mesmo, não consigo evitar não dizer nada sobre isto, é que eu critico e falo mais assertivamente de uma forma negativa. Porque de resto eu também não acho que seja fixe depois estares constantemente a agarrar-te a causas. Acho que é bacana seres honesto contigo próprio e veres o que é que sentiste. Se sentes mesmo que deves dizer alguma coisa sobre algum assunto, informa-te e diz. Mas a verdade é que eu acho que a melhor forma de influenciar de impactar a comunidade é com o ser. Se não tem, Ser. Eu sou esta pessoa, eu sinto-me assim, sinto-me livre para ser quem eu sinto que sou genuíno e isso é o que, pelo menos a mim, me inspira quando eu vejo alguém. Olá a todos, muito bom dia. Começando mais um podcast, Edson Cast. Hoje com a minha parceira de podcast de sempre aqui, Juliana Lee. Oi, pessoal. Aqui é a Juliana. Faz tempo que eu não apareço, mas voltei. E com um amigo, músico e o primeiro famoso a estrear o nosso podcast, Miguel Cristovinho. Aqui em Portugal não tem famoso. Não tem famoso. Famoso é o Justin Bieber. Não. Você é mais de 200 mil seguidores. Quantos discos de ouro? Nós temos editados 4 discos. 4 discos. Em 7 anos. Não, quer dizer, na verdade nós estamos agora quase a celebrar 10 anos de carreira. Boa. Bom, Miguel, sabe que o nosso podcast é um podcast voltado tipo a desenvolvimento, performance, tipo história como a nossa, assim, embora diferente, música e a minha veio não tá ligado diretamente ao meio artístico, mas de superação, né? Da gente tipo crescer, acreditar em alguma coisa e muitas vezes sem depender de coisas externas, dependendo só da gente, do nosso esforço. Então eu queria que você falasse um pouco de como que foi a trajetória da banda, como que foi a sua iniciação na música, o porquê a música, a paixão pela música, como que foi tudo isso pra ti, e um pouco das dificuldades, das glórias. A palavra é contigo, meu irmão. Bem, primeiro eu acho que tu estavas a dizer que não estás no meio artístico, eu acho que tu não estás no meio do entretenimento, mas estás no meio artístico. É verdade. Sim, claro. Eu quando vi tu a fazeres aquilo que tu fazes, aquilo é criatividade, é arte para mim. E eu acho que isso também é importante as pessoas terem consciência que nós podemos fazer arte com coisas. Claro. É um espectro muito grande. Para mim, um chefe de cozinha é um artista também. Sim. Você usou a palavra perfeita, entretenimento ou show business, como dizem os americanos. Mas é isso, eu acho que tu podes ser um artista em qualquer área. Mas pronto, aquilo que estavas-me a perguntar qual é que foi a trajetória, para nós foi bem, para quem não sabe, nós temos um grupo, uma banda, que já tem quase 10 anos de carreira aqui em Portugal, 4 discos editados, já fizemos algumas coisas relevantes aqui em Portugal, já fizemos quase todos os festivais que há, já fizemos 4 campos pequenos, fizemos um Altice Arena, já tocámos em quase todas as salas fechadas e recintos abertos em Portugal. E então nestes últimos anos foi mesmo, como tu disseste, uma viagem muito grande. Mas indo um bocadinho atrás, como é que essa viagem começou? Então, por mim, eu aprendi a tocar guitarra quando tinha mais ou menos 13 anos. Na escola ou tipo alguma assim, influência da família assim, Miguel? Eu estava na escola e decidi aprender um instrumento. E você é de Lisboa? Sou de Lisboa, sim. Nós, os três, temos uma vivência muito parecida. Os três estudámos em colégios aqui em Lisboa. Eu estudei no Colégio Moderno, o Caixa estudou no São João de Brito e o Coimbra também no São João de Brito. São colégios, os deles eram católicos, o meu mas pronto, são colégios aqui em Portugal. E cá essa situação de ter música, sempre tive música na escola. De música na escola é mais nos colégios, nos particulares ou nos colégios públicos também, nas escolas públicas? Eu não sei. Eu sempre tive música, mas eu não gostava especialmente de música. Não gostava das aulas de música. Sim.
Mas Não. você acha que é uma influência, assim? Por que eu tô te Eu acho que perguntando pode ser, isso? mas... Porque cá em Portugal eu percebo que a musicalidade, assim, essa cultura de música, e mesmo educação física, que já é uma outra coisa, nas escolas de cá de Portugal eu percebo que isso é muito forte. Por exemplo, se eu comparo com o que tinha no Brasil, entendeu? Então, no Brasil, por exemplo, mesmo educação física é uma coisa que, tipo, pelo menos nas escolas que eu estudei, o que eu via, a nota não é nem tão significante assim pro geral. Eu E acho aqui é um pouco no mais. No Brasil, eles não incentivam tanto essa parte mais artística. Eu, por acaso, não tive música, mas eu tive muito incentivo da escola a tocar flauta, a fazer coral, a fazer... Mas era tudo externo, né? Não Atenção, era nada eu interno. acho que no Brasil, eu sinto que em proporção no Brasil existe muito mais a cultura musical do que... Não, sim, mas é que ela não vem da escola, ela Pois vem, é, por exemplo... ela vem dos cultura, pais sim, e dos sim, avós sim. e É verdade. as pessoas juntam-se em casa e tocam, há sempre um tio que toca, então essa mas eu acho que vivência... essa parte, Miguel, eu acho que ainda é mais até mais o country, seria o sertanejo, né? O sertanejo ainda é mais assim, pelo menos Interior. do que eu vivi, assim, que eu acho que é mais essa parte, pelo menos na grande maioria eu falando. Certo. Pelo menos do que eu vi, por exemplo, da parte de MPB, samba, e do pop rock brasileiro, ele é uma coisa tipo mais muito mais local, regional assim. Por exemplo, o samba é muito ligado à comunidade, né? Samba e rap, né? Sim, E geralmente é falar. uma maneira, por exemplo, das pessoas que até estão ali com a vida um pouco mais simples, né? Vivendo aquela questão de comunidade, né? De bairros de periferia e tal. Samba e rap, eu acho que é verdade, bem samba isso e mesmo. rap é muito E aí diferente. eles começam realmente... Aí, dentro daquela comunidade, daquele ciclo ali, geralmente tem ali uma cultura musical muito Forte, forte. é muito Principalmente forte, na sim. Bahia, Rio de Janeiro, essas São coisas Paulo assim. também, né? Sim, Tem muita não, coisa São do Paulo rap. sim, mas eu acho que Sim. assim, que a verdade é assim que essa parte de samba, por exemplo, do próprio samba raiz mesmo que a gente fala, no Rio de Sim, Janeiro é é muito muito forte. forte, E ela é dentro, por exemplo, da comunidades às vezes muito próximas também, por exemplo, das escolas de samba também, né? Dos centros Acho um pouco principais. também o que o né? Mel falou, né? Vem de fora, não vem da escola. Acho que nunca vai Mas na escola que vai incentivar Mas você sabe o isso, que né? foi assim, impressionante pra gente quando a gente chegou aqui, por exemplo, falando de mim, por exemplo, que eu sempre fui apaixonado por música. E na época, pelo menos, há uns 10 anos atrás, hoje eu já não sei como que tá no Brasil, já faz 6, 7 anos que eu tocar, 6 anos vai fazer que eu tocar, mas os músicos portugueses não eram tão expressivos lá. Depois foi tendo mais intercâmbio, Verdade, inclusive com o seu Jorge, com essa moçada mais nova. Estás E a dizer começou os músicos lá não eram conhecidos cá? Não, os de cá não Não era é tão conhecido expressivo. no- Por exemplo, Mas lá... também ainda não são. Existe muito pouca coisa de Portugal que sai. conseguimos exportar para o Só que Brasil. isso mas isso é uma pena, e não digo nem pro Brasil, eu digo pro mundo, porque, por exemplo, a música portuguesa é muito boa. rica, Não, é mas muito atenção, boa. eu vou. Isso tem uma razão muito, muito simples, que é nós importamos muita música brasileira, já há muitos anos, que importamos muita cultura e muita música. No Brasil, vocês consomem muito o que é nacional. No Brasil, toda a gente consome o que é nacional. Eu vou ao Brasil e na rádio está só a passar música brasileira. Eu posso mudar a estação e numa está a passar rap, noutra está a passar sertanejo, e noutra pode estar a passar pagode ou MPB, mas é sempre música brasileira. Não, é isso, de fato, é muito forte. Você tem, por exemplo, se for mais pro pop rock, você tem lá aquelas estações que já são mais seletivas, tipo a Kiss, né, que daí Essa ele pasta fica... Sim, aí pode passar, fica aí pode entre, passar. tipo, influências americanas, que é o normal Certo. no mundo inteiro, e aí música brasileira. em mas, segundo lugar. mas mesmo na própria Kiss, por exemplo, que seria uma... Não sei se ainda tem, né? Tipo a Mamona, assim, o rola uma mesmo coisa o brasileira. mesmo Antena 1, essas outras que já são extremos diferentes, Kiss, Sim, Antena tipo- 1 e a Rádio Rock. Mesmo eles ali, eles dando uma baita de uma atenção pra música internacional, realmente a música brasileira Tem, sempre tá lá, é muito sempre forte. vai estar lá, sempre é verdade. muito Pronto, forte. mas há artistas aqui em Portugal que ainda assim, pelo facto de serem muito representativos de uma cultura, por exemplo, a Marisa, ou a Carminho, ou o Zambujo, são artistas que conseguem ter Sim. alguma expressividade no Fora, Brasil. fora, sim. Agora, por exemplo, até porque existe o facto disto ser um trabalho, quer dizer, um hábito que já vem há muitos anos, para nós, ouvir falar em português do Brasil é totalmente diferente do que para uma pessoa do Brasil ouvir falar português de isso Portugal. com certeza. Para nós, não há nada que eu não entenda. Para vocês é preciso algum hábito, é preciso
Talvez. Já me Acostumar aconteceu com a ir ao Brasil E não- e eu falar em português e as pessoas dizem assim: O quê? eu não hablo espanhol, eu estou a falar em português. Isso É verdade. acontece, Sim, porque sim. vocês A gente não tem lá no contato com a Brasil, cultura portuguesa no Brasil. lá no Brasil não se consome Eu tanto. não tive problema porque eu tinha, quando eu era pequeno, eu cresci no bairro que eu cresci lá, tinha o dono de uma quitanda lá. Que ele é era português. desse- Ah, já Ela é está português. acostumado. Também tive um marido de uma das tias minha também. Era português, então. Mas atenção, eu estou a dizer isto e eu acho que eu sinto que depois a minha experiência é que toda a gente gosta de ouvir falar português de Portugal, acha bonito e diferente, meio exótico e é apelativo. É só uma questão, não é expressivo lá. Eu vou pro Brasil semana que vem, acho que eu vou chegar lá tentando falar um pouco mais Ah. de português de Imagina, Portugal. Tenta lá- pra ver se tenta vai lá, dar alguma dizer uma coisa. frase. Imagina, ué. Eu sempre fui só mais um. Mas tenta lá dizer uma frase em português de Portugal. Vai, Edson. Olá, o meu nome é Edson. O quê? A sua melhor expressão de português de Portugal. Não, ele consegue imitar perfeitamente o brasileiro. Eu não vou conseguir fazer isso em português. Tá, Português. queríamos ver a tentativa. Não, vai ficar vergonhoso. Depois deixa eu passar vergonha outro dia. Tá. Eu preciso tomar uma caipirinha pra fazer Ok, isso. Né? uma cachaça. Beleza. Mas Mas quando eu sim. digo assim, voltando ao assunto ali da música, que por exemplo, você lembra quem que era o músico que a gente conhecia que ia bastante no Faustão até na época, tudo? Edson Antônio da mesma época. Poxa. Era um... Como que era que ele cantava? Aí, Mas por era exemplo, português. ficava até um pouco cômico. Tipo, não era um negócio, tipo, que a gente via, tipo, como uma música... Ele é talentoso e tal, era como que era Roda, Roda Viva... Sabe qual que era? Você não lembra quem que era? Acho que era... Mamonas Assassinas? Não, Não é eles. o Mamonas Assassina fez uma Colaboração paródia dele. Ah, não sabia. Que era já... Até o final do podcast eu lembro Tá. aqui o nome dele. Aqui a gente Era um fala. cantor português que Era ia um cantor voltar. português. Não, esse Ah, ia muito português. no Brasil. Ele ia muito no Brasil. Só que não essa versão, por exemplo... Mas só que ele nem cantava o fado, que é Sim, tipo sim, raiz sim, portuguesa, entendeu? E nem esse pop rock, não sei se vocês chamam pop rock aqui, mas pô, o pop rock aqui é muito bom, Sim. é muito bom, as músicas portuguesas, entendeu? Até o Pela rap também tá musicalidade, tendo é. muita... Está muita expressão também, o rap cada vez mais. Então, é mais ou menos essas coisas. Mas eu achava e desejava que a música portuguesa, pelo talento, pelo potencial que tem, tivesse mais presente mesmo no mundo. Aí, Miguel, aí já é uma pergunta de leigo, né? Você acha que, por exemplo, como que você vê essa expansão qual que é a possibilidade? Vai depender de sorte, trabalho, algum tipo de programa? Por exemplo, para a musicalidade, por exemplo, de Portugal ter mais força no mundo? Porque o negócio ficou muito segmentado, né? As músicas inglesas, as Ou as músicas pessoas só acham que é fado, americanas. música portuguesa, assim, essa coisa de, só fado. E não é, né? Tem Não é, mas eu não digo nem disso, é porque Portugal é muito rico em arte. Então, o que eu digo assim, que o português que leva a sério fazer a coisa, seja na nossa área, que é na área da dentária, ou na música e tal, os caras são muito bons. Até mesmo porque meus filhos estudam em escola portuguesa, eu sei como que funciona essa questão da competição e da paixão, né? Então, os caras que realmente têm paixão pelo que faz, eles se destacam muito. Por exemplo, pra mim, eu vejo os portugueses... E eu até, uma vez, eu dei uma aula, uma palestra, eu falei, vocês precisam ser mais como é o Cristiano Ronaldo. Porque o cara, onde ele chega, ele falou, sou o melhor do mundo e pronto, entendeu? E, assim, ter mais essa grandeza, entendeu? E a gente sabe que, culturalmente, em Portugal, às vezes não funciona assim, né? A pessoa é boa, mas ela nunca acha que ela é boa. Não sei se você tem essa sensação. Eu acho que Portugal sempre me passou uma imagem de que não importa quando ou como, vai sempre haver um português que se destaca e que é muito bom nas coisas. Somos só 10 milhões, mas não sei porque aparece sempre um português que é muito bom em alguma coisa. E isso é incrível, seja um artista plástico, seja um jogador de futebol, seja um músico. O próprio Views, e assim vai, tem muitos talentos. Vê-los, né? em todas as áreas. Em todas as áreas tem alguém Há muito um bom, português né? que é foda. É a realidade. Sim. E então, é assim, eu acho que na música é complicado para a maior parte dos artistas, porque, como vocês sabem, o fado é aquilo que é mais característico de Portugal. Se eu faço de todos os géneros, se eu faço um folk, se eu faço um drill, se eu faço um trap, se eu faço um rap em português, eu estou a comunicar para um público muito específico, porque em Itália faz drill hip hop italiano, em França faz drill hip hop francês, em Inglaterra faz drill hip hop e
trap inglês, e isso talvez chegue à América e ao resto do mundo, porque é a língua universal, mas em português de Portugal eu vou estar sempre a comunicar para um público Muito específico. que é finito. Sim. Ou então, existe uma daquelas coisas que é one in a million, tipo... La mano arriba, cintura só, música do Lucenzo, que é aquela que chega em placa e... Dança e não importa a Kuduro, língua. e essa música não importa, ou Nossa, Assim Você Me Mata, do Michel Teló, é aquela música que não importa, ou o Gangnam Style, em coreano, não importa a língua, essa música, tipo... Vai estourar. Isso pode acontecer, mas também é um tipo muito específico de música, é uma música que se destaca mais pela... Aquela, como o Flávio estava falando, mais chiclete mesmo, aquilo que vai entrar na mente e pega. Mas aquilo entra de alguma forma que as pessoas não sabem o que é que o Lucenzo está a dizer na música. As pessoas não sabem. Aquilo que interessa é uma energia qualquer que se conecta. É possível isso acontecer com mais artistas em Portugal, claro, mas acho que é muito difícil imaginar que tu possas ter uma carreira pela barreira linguística. É só isso. A barreira linguística na música vai sempre ser uma barreira real. Ou então... E o Dama faz canções em inglês? Não, nunca fizemos canções em inglês. Já fizemos, por exemplo, parcerias e colaborações com artistas espanhóis e brasileiros também. Mas sempre a cantar ou em português ou em espanhol. Mas lá está também... Nós sentimos mais as coisas em português de Portugal, portanto vamos sempre estar a escrever e a compor com isso em mente. E na verdade, apesar de ter a vontade de estar em palcos noutro lugar do mundo, eu amo Portugal e amo estar aqui. Se calhar gostava que conseguíssemos ter uma preponderância maior no Brasil, por exemplo, mas eu não tenho aquela coisa de se eu não for gigante no mundo inteiro ou na América, não vou ser feliz. Não sinto isso. Acho que a gente também... Mas isso que é importante, né? Também estar feliz com a situação que tem. Acho que a gente essa podia possibilidade, né? também voltar para a história que a gente estava contando. Miguel, como é que começou? Não, saltámos. Não, mas então, só para te explicar, então, com 13 anos comecei a aprender a tocar guitarra. Eu percebi aí que eu tinha assim um gosto especial porque eu fui aprender guitarra com mais uma amiga e um amigo. E assim, quando eu percebi foi quando na primeira aula ele disse assim, olha, para a próxima aula têm que aprender isto, e disse-nos uns acordes, e eu, ok, fui para casa, estive lá, gastei horas a ver os acordes, e depois na semana a seguir apareci, então pronto, é isto, já sei, e os outros dois ficaram assim, eu não consegui fazer nada, e eu, mas eu já sei, e ele ficou, boa, tu tens jeito, e aí eu pensei, ok, eu tenho jeito para isto. E depois comecei a ter umas bandas e tocava com os amigos da escola, covers e tal. Compunha algumas guitarras, mas sempre com alguma vergonha. Até que conheci os outros rapazes dos Dama, que já tinham a banda. Começámos a juntar-nos mais, a fazer algumas canções e depois lançámos uma música em conjunto, que foi a primeira vez que fizemos uma canção. E depois começámos a fazer outras e olha, bora ser uma banda, os três. Boa. E pronto, e fomos. E seguimos viagem. Eles, para perceberes, sempre estudámos os três. Eu estudei gestão, o Coimbra também gestão e o Caixa Direito. E só depois de já estarmos até a trabalhar e no mercado de trabalho é que uma música que nós lançámos meio que rebentou nas rádios. Uma música que por acaso nem sequer foi uma música que nós compusemos. Vocês chegaram a fazer as duas? Vocês faziam a profissão normal, que é a tradicional, sim. Um em gestão, o outro no direito? Eu trabalhava na L'Oréal, estava a trabalhar na L'Oréal, era um estágio de trabalho, mas estava a começar a trabalhar. O Caixa trabalhava numa sociedade de advogados também e o Coimbra estava na China. Quando ele voltou da China e nós fizemos esta canção, que é uma música que foi a única música que não foi composta por nós e que nós editámos, foi a Balada do Desajeitado, uma música do Sebastião Antunes. Foi a primeira música que as rádios pegaram e que adoraram. E depois tivemos a sorte de logo a seguir lançámos o Luísa, que foi uma música, depois aí todas originais, mas foi uma música que foi muito impactante. Depois o Às Vezes, muito mais ainda do que as outras duas. Depois o Não Dá, quase tão grande. Ou seja, foi sempre
quase que as músicas que nós lançámos foram sempre maiores que a anterior. Então isso deu ali durante um período de 4 anos, 5 anos, nós não fizemos mais nada sem ser dar concertos de norte a sul do país e lançar. E vocês, quando trabalhavam, vocês faziam então em paralelo? Vocês tinham essa banda, mas vocês pensavam em se lançar ou era uma coisa mais, vamos fazer? Não, assim que nós lançámos o Desajeitado e começámos a ter pedidos para concertos e Aí você fala, não, isso é mais nós sério. Isso é mais largámos sério, tudo, Ficou largámos sério. tudo e... Mas no começo, antes de tipo se tornar assim realmente mais conhecido e realmente ter o reconhecimento, a banda, essa é a formação, esse é o hit e tal. Vocês chegaram a algum momento a pegar, falar, pensar, não, eu há vamos bocado desistir? estavas a dizer isso, mas connosco isso não aconteceu porque tivemos sorte. E o objetivo também era tipo, até aquele momento era a paixão, né? Claro, Como claro. Tinha o trabalho normal. Isso, mas isso sempre foi aquilo. Isso eu acho que começa assim com todos os artistas. Tu não quer dizer, eu acho que agora com a evolução da tecnologia e da informação, tu já podes mais cedo ter consciência do que é que podes fazer mesmo profissionalmente com as coisas. Mas na altura, eu tinha 20 anos, eu achava que era impossível eu ser músico. Eu achava que isso não era possível, porque vou fazer o quê? Vou tocar num bar e levar 50 euros para casa? E a vida do músico, aquele que não consegue sair desse degrau, né? Não é muito difícil. Simples, né? É muito difícil. E depois tinha os meus pais a dizer, Miguel, tens que fazer uma coisa com segurança. Mas é por isso é que eu estou a dizer que tivemos muita sorte. Nós conseguimos que aquele período de descrença que as pessoas têm, tipo, não tem que ir fazer alguma coisa a sério agora. Foi um período muito curto, porque passámos logo para... Não aconteceu, ficou dentro do time e aconteceu. Uau, estes gajos estão lá já. Miguel, você sabe que a gente fala bastante disso aqui no nosso canal, aqui, que é geralmente isso, né? Porque assim, as pessoas acham que não precisa de sorte, né? Mas a sorte é assim, era a banda igual de vocês, preparada no momento certo. Certo, claro. E aí aconteceu, né? Porque assim, eu percebi que tem muito músico assim, mas isso acontece na música, jogador de futebol, tem um sobrinho que é jogador de futebol, muito talentoso e tal, tem time profissional, tudo, mas o fator sorte, que é você estar, por exemplo, no momento certo, preparado. Então, por exemplo, um jogador de futebol basta uma contusão para ele perder a evolução dele, que foi o que aconteceu com o meu sobrinho. Tava ali, já estreou no profissional, se contundiu. Aí tem que voltar ali 2, 3 degraus para trás, para depois começar tudo de novo. E aí na música é isso também, né? É aquela sorte ali que era ou uma estreia ou alguma coisa que chama a atenção, tudo. Então esse fator sorte, ele é muito presente assim na vida de todo mundo, né? Porque a gente tenta passar o seguinte, né? Que o fator sorte é para você ter aquela estouro, né? Agora o restante é esforço, né? Você tem que estar esforço e estar preparado. A sorte protege os audazes, é o que nós costumamos dizer aqui. Né? Podes ter sorte ou podes ter azar num certo momento em que, olha, isto era bem importante e eu parti a perna. Ok, tiveste azar, mas a realidade é eu tenho que estar sempre preparado para o momento. Para aparecer, se a sorte aparece, eu tem que estar pronto, tem que agarrar, que é o que a gente Exato. fala. Né? Então, por exemplo, acho que nesse aspecto da perseverança e de não desistência que estavas a falar, até acho que senti mais nos últimos anos. Por exemplo, quando se meteu a pandemia... porque você já tinha conquistado as coisas tudo e tal. Mas é difícil, às vezes, é o que se diz até na indústria do entretenimento, mais difícil do que chegar lá é manter. Sim. Porque muitos anos no mais alto nível é muito difícil. Claro. É muito difícil. Nós temos 80 canções registadas na SPA, se for preciso. Canções nossas, canções que fizemos para outros, canções... E é muito difícil que daqui a 10 anos continuemos a ter canções que daqui a 10 anos continuem a ser atuais. Claro. Então é um trabalho que às vezes corre bem, outras vezes estamos algum tempo sem criatividade, outras vezes sai uma música que é incrível porque saíram 10 que não conectaram com as pessoas. É um trabalho que nunca para. E tem momentos altos e momentos baixos.
aquilo que faz com que depois, quando vier a próxima sorte, faz com que nós a possamos aproveitar, é o facto de nós nunca termos deixado de acreditar e de trabalhar nos momentos difíceis. É o que eles dizem, né? Que a sorte, que o sucesso, todas essas coisas, assim, não existe derrotados, não existe simplesmente pessoas que desistem, né? Exatamente. E uma coisa que eu peguei do que o Miguel estava falando, até que você fala muitas vezes, em situações diferentes, mas é muito igual, uma música que emplacou ontem não vai ser a mesma que vai emplacar amanhã. O dente que você faz que é perfeito hoje, amanhã o doutor tá tipo, tá bom, mas eu quero mais um perfeito, cadê? E é mesmo pra tudo, né? Porque mesmo assim, mesmo você coloca pro futebol, é a mesma coisa, né? O gol de ontem o gol não que ele falta. marcou, sei Tem que lá, marcar outro agora. ano passado, ele já não vale E é uma mais, né? eterna, O jogo tipo... é hoje, é outro gol. E acabou, né? A vitória vem dali, né? Exato. Então o É muito atleta, por momento. exemplo, um atacante centroavante, o cara fica pressionado também a todo jogo também, né? Porque ele tem que marcar naquele jogo ali, né? Não importa que marcou 3 jogos atrás, né? O time depende daquilo, né? Eu vou fazer uma pergunta? Claro, fica à vontade. Bom, a ver com o que a gente fala nos últimos podcasts. Miguel, você acha que você tá naquele momento que você chegou lá? Tipo... Que eu cheguei lá onde? Exato, nesse sucesso que as pessoas tanto glorificam, de tipo, I made it. Eu já senti isso algumas vezes na vida, mas não é uma coisa... Se eu sentisse isso de forma fraturante, tipo, eu já cheguei lá, então estou aqui a fazer o quê? Exato, não dá. Eu nunca cheguei lá. Sim. Eu tenho momentos na minha vida em que penso, uau, que bênção. Que bom, não achava que isto pudesse acontecer. Já tive alguns, depois de um concerto qualquer que eu não fazia ideia que ia ser tão grande, ou depois de fazer uma coisa muito valorizada por mim ou por pessoas que eu valorizo. Isso já me aconteceu, sentir, grande pump na minha valorização pessoal. Agora, isto é um caminho eterno, é um caminho infinito e eterno, não vai acabar. Espero com 80 anos ou com 70 anos continuar a estar motivado com alguma coisa que eu ainda não fiz, ou ainda não veio, ou eu ainda não alcancei. Porque o verdadeiro prazer da vida está em tu, no caminho que tu fazes até conquistares alguma coisa, porque quando conquistas essa coisa, tu tens next one. O que é que vem agora? Sim. Miguel, agora uma pergunta assim também. Além da música, assim, né? Tirando a música, que é o seu trabalho e tal, que você respira, né? Que a gente acaba respirando o nosso trabalho de uma forma ou de outra. A gente até conversou já sobre isso, né? As pessoas pensam, acho que é só os dias da gravação, os dias de show, mas não. O business é constante, né? O nosso trabalho é dos trabalhos que as pessoas mais desconhecem. E quando nós começámos, as pessoas diziam assim, então mas a música é uma brincadeira, quando é que arranjam um trabalho a sério? E nós ficávamos assim, esta malta não tem noção que eu se calhar saí de casa às 11 da manhã para ir fazer uma viagem de 3 horas para o Porto, para tocar às 9 da noite, fazer soundcheck e entrevistas, depois toquei, depois saí do concerto às 11 para ir para um estúdio aqui ao lado em Matosinhos, que está lá um guitarrista que vai estar a tocar uma coisa e nós estivemos a compor até às 5 da manhã, no dia a seguir levantámos e fomos para Mafra para ir dar... As pessoas não têm ideia que é assim, acham que é só... olha... Shows e festas. Exato. Se calhar há pessoas que têm um lifestyle, tipo um Drake que vai de avião, de facto, mas essas pessoas também estão sempre no grind, estão sempre a trabalhar, sempre a conectar, a fazer novas... Até os rappers que passam uma ideia de que estão sempre cheios de diamantes e que só vão a festas, aqueles gajos podem ir a uma festa, mas eles estão sempre em estúdio. Tem que trabalhar muito, muito trabalho. Eles estão né? sempre a fazer músicas e as pessoas não têm noção disso. Mas só rola se tiver paixão, né? Só rola se tiver isso. Não. Porque é 24 horas de trabalho. Você trabalha 24 horas. Tem que ser, all the time. Mas a pergunta era o quê? Além da música, o que além da música. São as relações. Perfeito. São as relações, como é que eu posso ser um bom encontro na vida de alguém que se cruza no meu caminho. É agregar, né? Sim, e isso tanto pode ser com a música, que eu acho que é dos veículos que mais me apaixonam, é um facto, mas eu também gosto de outros veículos, eu gosto de comunicação no mundo do entretenimento, eu gosto de moda, gosto de outros tipos de arte, gosto de fotografia, gosto de cinema e
isso são tudo coisas com as quais eu me via. Pá, já fiz algumas coisas de televisão que não têm propriamente a ver com música. Apresentava fácil um programa, já fui jurado de um programa. Neste caso, ter um podcast também é uma coisa que passa pela minha cabeça, não em específico sobre desenvolvimento, mas um podcast está no meu horizonte de coisas que eu também gostava de fazer. E são tudo veículos de comunicar e de inspirar e de agregar. Isso para mim é que é aquilo que me motiva, não é só eu quero fazer música e quero fazer a minha música e eu não quero saber se isto se conecta com as pessoas, não. Pô, parabéns, é isso aí mesmo. Porque relacionamentos, né? Porque, na verdade, é o que fica. É isso, né? É o que fica. Pra mim também é basicamente a mesma coisa, né? Porque sem pessoas, você não tem o que fazer, né? Você vai... o que vai te mover, o que vai te motivar? Em um dos meus eu respondi exatamente a mesma coisa, né? Que move, claro, sonhos, essas coisas, mas no final das contas é pessoas, né? As pessoas que estão ligadas a você, né? Sem as pessoas não acontece nada. E isso é assim em quase tudo, olha. Agora, no mundo em que nós estamos, com a globalização e com a digitalização de praticamente tudo, eu posso estar em minha casa e estou a ver um vídeo, um live do Post Malone, um artista lá na América, um rapper. Eu nunca ouvi uma música dele, mas apareceu-me e eu estou a ver e eu gosto dele. Fiquei a gostar dele. Ele passa-me uma energia positiva, é uma pessoa divertida. Eu, mais rapidamente, vou predispor-me a ouvir a música dele. E isso acontece com todas as áreas. É verdade. O facto a relação que tu tens com as pessoas é quase mais importante do que propriamente a obra em causa. Faz, isso acontece com os restaurantes. Se eu vou a um restaurante, se eu for mega bem recebido, se eu me sentir em casa, se eu sentir que esta pessoa me deu e eu dei e foi uma conexão, se calhar não era o melhor bife, nem o melhor ovo, nem o melhor arroz, mas eu vou lá voltar. Não, e é exatamente isso, porque assim, é a experiência, né? Então todo mundo hoje, por exemplo, não é que precisa disso, mas presta atenção para isso, né? Muito. A experiência é o que marca, né? Então, recentemente a gente teve aqui um grupo de pessoas que vieram para fazer curso e tudo, e uma das preocupações que eu tive, eles vieram para fazer uma residência comigo sobre dentária e tal. A ideia era exatamente isso, né? Então, levei eles pra comer o melhor bacalhau. Eles ficaram felizes pra caramba. Sim. Levei eles pra praia. Eles são holandeses. Eles foram pra praia, a gente almoçou na praia e tal. Então, tudo isso além do trabalho. Então, aí a ideia que eu fico sempre quero que eles realmente saiam com a excelente impressão, por exemplo, do trabalho. Só que o trabalho eles já compraram, eles já me conhecem. O Edson, profissional, que faz bons dentes e tal, constrói sorrisos, eles já conhecem. Mas agora, esse cara que vai também dispor do tempo, ir lá pegar com eles, falando, beleza, o programa social hoje, a gente vai jantar no melhor lugar, um dos melhores lugares que faz bacalhau em Lisboa. Eles foram lá, foi maravilhoso, entendeu? Claro. Essa experiência realmente é o que vai, e essa experiência é pessoas, né? É o que você falou, você vai num restaurante, questão pode ser o melhor bife, pode ser a melhor comida mas ali, as pessoas forem... se você não sente ali uma afinidade, legal, não sei. Mas isso também difere de pessoa para pessoa. Eu acho que, como nós falámos e que foi engraçado, e eu te disse, e eu gostei do facto de tu também me dizeres isso, porque nós quando nos conhecemos e pusemos isto, bora fazer isto, eu fiquei, para mim, é mesmo importante eu conectar-me com as pessoas, no que quer que seja. Seja as pessoas com quem eu trabalho, seja as pessoas com quem eu tenho na minha vida pessoal. Eu tenho que me sentir conectado. A gente se conhecia zero, né? Foi uma coisa zero. simples, natural, né? Aconteceu simplesmente natural, né? E se não fosse assim, também eu tento mesmo que a minha vida seja a minha bolha, seja sempre puxada por pessoas com a energia que se conecta, porque assim tudo flui naturalmente. Se eu estiver a forçar uma pessoa que... Se eu estiver a forçar, aquilo vai... A vida já me ensinou que aquilo não vai dar um fruto. Sim, isso é verdade. Não, eu tive isso... Putz, o Miguel deve estar o quê? Com 30? 30 anos. Então, eu tô com 41. Eu acabei de aprender. Acabado tô já. Acabadaço, né? Velhote. Tá, até vai. Mas aí, cara, eu sei que eu comecei a aprender isso e foi, acho que uma das coisas que eu falei pro Miguel naquele dia. Eu falei, cara, muito feliz de ter você aqui, principalmente que eu gosto da sua energia, né? Vai ser gostoso pra gente fazer esse trabalho junto, né? Mas eu não sei, cara, outros podem achar que é loucura e tudo, mas eu tenho, às vezes acontece isso com algum cliente, entendeu? Eu percebo ali que
que a energia não tá mesmo da mesma maneira, entendeu? Porque eu já consigo antecipar que a coisa não vai rolar bem, entendeu? Isso aconteceu, por exemplo, no último ano aí, um cliente da empresa, ele já era um dentista italiano e tal. Aí, não vai ver isto. Mas não Mas não tem problema, isso que eu tive que realmente... Não, isso pra italiano. eu tive que realmente falar, né? Aí aconteceu também com uma paciente, era uma paciente muito exigente também, e aí eu falei, olha, eu não tô confortável em começar o seu trabalho, nesse sentido. Falou, se for para fazer isso aqui, tudo bem, isso é realmente a minha área, isso é o que eu respiro todo dia, mas esse outro procedimento, pro seu caso específico, eu prefiro eu não fazer. Eu posso te indicar um outro profissional para fazer isso, entendeu? Mas é tudo porque assim, mas isso é bom, porque é maturidade, porque quando você começa a perceber ali aonde você tá caminhando, entendeu? Você já se antecipa as coisas e é da honestidade. E é um negócio que eu não ia conseguir. Esse cliente da Itália, eu falei, realmente não, nesse momento da minha vida eu não consigo te atender, dá uma desculpa e tal, e foi por aí, entendeu? Mas é porque é a questão da conexão, entendeu? Não se conecta, e o conectar não é que ele é uma má pessoa, muito pelo contrário, a gente conversava, é uma coisa muito boa, mas a maneira de pensar era muito diferente para algumas coisas, entendeu? E aí não ia rolar, entendeu? Sim, eu quando digo conectar é mesmo, até a palavra conectar para mim é quase, nós todos vivemos numa frequência qualquer, e às vezes podemos ficar noutras frequências, se bebermos álcool ficamos numa frequência um bocado mais elevada, se calhar se estivermos mais calmos, se eu beber um chá estou numa frequência mais low, mas toda a gente na sua naturalidade está numa frequência, e essa frequência ou conecta-se com a frequência da pessoa com quem estou a comunicar, ou então não conecta, e não tem nada de mal, não há nada. Com esse cliente foi exatamente isso. É só maturidade também para perceber, olha, pronto, isto não conecta bem, está tudo bem. Paz, amor, e o que tudo de bom. E o que aconteceu foi exatamente isso, porque assim, eu nunca fui, por exemplo, de quando eu percebia que era um cliente um pouco mais difícil ou muito exigente, então eu sempre peguei isso como um aprendizado, uma coisa que vai me puxar e tal, e eu vou crescer mais com isso. Mas naquele momento, eu não estava nesse momento. Eu falei, não dá. Eu estava num nível de estresse muito forte. Eu falei, não, eu não consigo te dar. Por isso que eu usei até essa palavra, né? Nesse momento eu não consigo te atender, entendeu? Porque senão ia ter estresse. E aí eu tenho uma negociação comigo mesmo, assim, né? Tem um nível. Estresse eu vejo que ele é um gráfico, entendeu? E aí tem uma linha que eu suporto. Chegou naquela linha ali, se eu percebo que vai passar daquilo dali, eu já tô fora, entendeu? Porque daí eu já percebo que já não vai valer a pena, né? Não importa a quantidade de dinheiro, não importa o resultado final, muitas vezes não vai valer a pena, né? Porque já não fica saudável, né? Então, pelo menos eu tento fazer dessa forma, né? Pra você também, né? Acho que vai mais ou menos assim. Super. Pô, show de bola, muito feliz com o Miguel ter vindo aqui. Obrigada, Miguel. O que mais que a gente pode perguntar pro Miguel? Tá tão bom pra ele não ir embora. Quem quer assim? Não, uma coisa que eu já notei vendo no seu Instagram, que eu gostei muito, e que eu também não quero me comprometer muito, porque talvez esse podcast pode ficar bem visto, já que estamos no Miguel. Mas eu achei muito legal, Miguel, que você, do meu ponto de vista, você quebra muitos paradigmas aqui, até por uma sociedade que eu considero um pouco conservadora, que é a sociedade portuguesa. Assim, muitas vezes vejo o Miguel na minha manicure, que eu faço no mesmo lugar e o Miguel vai na minha manicure, e eu fico, gente, isso é tão legal de colocar no Instagram exatamente pro que você falou que quer fazer, pra comunicar, pra mostrar que, tipo, eu faço a unha e tudo bem, sabe? Claro. E é uma coisa tão banal que pode impactar tanto a vida de tantos homens e mulheres, fala, gente, é normal. Às vezes até me custa pensar que uma coisa tão simples como essa seja vista dessa forma. Exato, porque para mim é natural. Não é normal, é normal. É normal. Assim como pra mim é normal eu ir lá marcar e fazer minha unha, eu vejo que é pra você também. Sim. E é uma coisa tão pequena, mas eu sei o impacto que isso pode ter pra um outro, né? Tipo, mas nossa. Vai ser sempre as coisas levam tempo nas sociedades a serem interiorizadas. Ainda existe, vai ser sempre um trabalho que as pessoas têm que fazer. E você, como uma figura pública, tem um potencial enorme pra mostrar e falar, gente, é claro. Aí, sabe? Eu também gosto isso traz uma outra pergunta, porque realmente o Instagram do Miguel é bem interessante desse ponto, né? Que ele acaba... porque se posicionar. Porque muita gente... A palavra é essa. Tem muita gente que se acovarda. Porque a pessoa... e assim, é um direito de cada um, claro, né? Mas a pessoa, às vezes, não posta isso ou aquilo porque tá sempre preocupada com o que vão pensar. E tem essa imagem, né? Muito pública, eu acho. Mas é preciso ter muito cuidado, porque sempre que tu... em que tens uma imagem pública, se tu tomas um partido,
tu vais agradar a umas pessoas e vais sim, desagradar a é outras. Por isso que tem que ter a coragem, né? Por isso é que é pra preciso muitos coragem, falta, exatamente. Para muitos falta essa coragem. A pessoa pondera ali entre ficar bem com um e com o outro. Mas isso o Miguel faz muito bem, né? Porque daí você se posiciona, então no seu Instagram como você é se ter essa voz posiciona. tão- E aí essa Eu é a gosto, pergunta. eu gosto É uma coisa disso. tipo também natural. Às vezes eu sei que provavelmente às vezes você tem tópicos que um pouco Há coisas que eu não falo, há coisas que eu não falo, mas também depende do momento e da forma. Mas é assim, eu acho que eu gosto de dizer que não sou uma pessoa contra coisas, sou uma pessoa a favor de coisas. E isso parece-me que é uma ótica que eu gosto de adotar na minha comunicação. Tipo, enaltecer alguma coisa bem feita ou puxar por alguma coisa que eu acho que, olha, por aqui é fixe. Só mesmo quando entra num campo em que tomei conhecimento de uma coisa que para mim é horrível e tocou-me mesmo, não consigo evitar não dizer nada sobre isto, é que eu critico e falo mais assertivamente de uma forma negativa. Porque de resto eu também não acho que seja fixe depois estares constantemente a agarrar-te a causas. Acho que é bacana seres honesto contigo próprio e veres o que é que sentiste. Se sentes mesmo que deves dizer alguma coisa sobre algum assunto, informa-te e diz. Mas a verdade é que eu acho que a melhor forma de influenciar de impactar a comunidade é com o ser. Sendo autêntico, né? Ser. Autêntico. Eu sou esta pessoa, eu sinto-me assim e sinto-me livre para ser quem eu sinto que sou. Sou genuíno e isso é o que, pelo menos a mim, me inspira quando eu vejo alguém. Se eu vejo um Harry Styles a ir à Met Gala com um vestido que pareceria ser feminino, isso a mim inspira-me a sair de casa se calhar com uma saia que eu achava que eu não sabia se usaria, mas se eu gosto, vou usar. E ele se calhar não fez nenhum post. Quebrar paradigmas. Ele não fez nenhum post a dizer usem. Exato. É mais. É sendo. E se eu sou, então. Sim, é isso que eu também achei legal nessa postagem que eu vi do Miguel. Era isso, que era muito normalizado, que é assim que deve ser. Normalizar, não era só, tipo, é isso. Eu sou homem, estou fazendo a unha e vejam isso. Não, era só tipo, tô aqui, é nóis, sabe? Tô fazendo e normalizar. Ou até que outra pessoa poderia. Aí eu perguntei, nesse caso eu perguntei, da malta que me segue, quem é que acha que é bom um homem tratar das mãos? Eu não tinha visto isso. Mas por acaso eu também sinto que à medida que o tempo foi passando, as pessoas que me seguem Você acha que é os mais open mind? Acaba sendo mais entender seu jeito. Porque da mesma forma que os meus amigos e a minha família, acabamos todos por ter mais ou menos a mesma frequência, porque estamos juntos e falamos e passamos tempo, e então começamos a ver o mundo da mesma forma e acabamos por nos dar melhor com as pessoas que veem o mundo como nós vemos. No mundo digital é a mesma coisa. Se eu estiver a comunicar de uma forma... Se eu faço humor e o meu humor é demasiado agressivo para uma pessoa, essa pessoa vai se deixar de me seguir. Sim. Então também no mundo digital as pessoas separam o trigo do joio. Pronto, isto é para mim. Na bolha, na sua própria bolha. Exatamente. Pô, genial. Miguel, tá bom, acho que já... Não, mas tem mais uma perguntinha. Ok. Mas essa é bem light. Na verdade não é uma pergunta. Chuta. Que dica que você daria? Quais são os conselhos que você daria aí, por exemplo, para malta nova aí que tem, ou mesmo para que já estão aí na estrada há algum tempo, assim? Na música? Ou em qualquer vida. área? Acho que 2 conselhos. Acho que essencialmente na música, mas para tudo, que depois estender para tudo, tipo, né? Qual conselho você se daria? Acho que com 20 anos, então, já que você tem 30, 20 anos, que conselho você se daria? E que conselho você... 10 anos atrás, o que você diria pro Miguel 10 anos atrás? Olha, há 10 anos atrás eu era uma pessoa bem diferente da pessoa que sou hoje. Porque passei por algumas coisas na minha vida, uns anos mais tarde, que fizeram com que eu tivesse que crescer um bocado mais rápido. Mas eu acho que o conselho que eu daria, mais até a qualquer pessoa que estiver a ver isto, especialmente se estiver numa idade mais jovem, mais até do que a mim próprio há 10 anos, custa-me pensar nisso, mas porque eu acho que fiz tudo como devia ter feito, com os erros e com as coisas certas que fiz, mas a quem está agora, no agora, a ouvir isto, eu sinto que é pedir o bem dos outros
Não, ficar contente, eu no outro dia fiz um post sobre isso, porque quando a Carolina ganhou, quer dizer, ficou nomeada para um Grammy, eu escrevi uma coisa que já tinha visto em algum lado, mas que é esta ideia de que nós estamos todos na vida, estamos todos na fila para, quando chegar a nossa vez, recebermos uma bênção. E pode ser qualquer bênção. Pode ser um carro, para quem valoriza um carro, pode ser um novo amigo, pode ser filho, um momento, um casamento, filho, qualquer uma bênção. Mas uma coisa Algo que enche-nos. E estamos todos nessa fila, e há várias filas. E quando chega a nossa vez de receber essa bênção, se enquanto eu estava na fila eu fui invejando aquilo que outra pessoa foi ganhando quando chegou a sua vez, se eu fui cobiçando aquilo que não me pertencia, se eu queria o carro daquele meu amigo que ele tem e que não é meu, ou aquele sucesso que ele teve e que eu não tive, quando chegar a minha vez, a única coisa que ganho é um lugar é uma passagem direta para o último lugar da fila sem receber nada. Porque na vida o verdadeiro prazer está em ficar feliz pelos outros, ficar feliz pelo que os outros têm. E isso, se tu tiveres esse giving mais do que o receiving, tu vais acabar por receber a dobrar. Isso é a realidade das coisas. E portanto, é isso, ficar feliz e genuinamente feliz e contente por quem nós amamos e por tudo o que as pessoas conseguem, sem inveja e sem cobiça. E, por outro lado, ter uma ambição que seja maior do que nós próprios. Que desejar uma coisa e lutar para um propósito que é maior do que a minha satisfação pessoal, como eu vivo, como vive o meu filho, maior do que isso. Ter uma motivação que seja maior do que nós próprios. Essa também acho que é uma coisa que... Não, genial. Em resumo, ver se é isso mesmo que eu entendi, mas é ser justo, claro, também. Sempre. Ser justo, trabalhar, né, para o próprio crescimento próprio, para o prazer próprio também, independente de família, amigos, tudo, mas sendo justo, respeitando, que é tipo o respeito, né, mútuo pelo nosso próximo, né, mas eu acho que é isso, e principalmente o giving, né, porque muita gente realmente não consegue entender isso, é tão básico, que desde uma simples amizade, né, você recebe muito mais quando você tá aberto a dar de maneira genuína, né, que é simplesmente a atenção, que é coisa que nós como seres humanos realmente temos que crescer bastante ainda nisso, nem todos, né, para muitos vem com um pouco com a maturidade. Então, as palavras do Miguel foram realmente genial, né? Sim, atenção, eu só gostava de pôr aí um ponto, que é também a vida não é um mar de rosas e não é só dar e não respeitar o nosso... Não, claro. Respeitem sempre o seu espaço pessoal, saibam os sempre limites. Aquilo que são os nossos limites. Não existe... Sim, mas não puxar tapete. Exatamente. Porque assim, você pode fazer tudo na vida, qualquer um pode fazer tudo, né? Mas eu acredito em energia, o Miguel também acredita em energia, e eu ainda vou um pouco mais além, no caso eu sou espírita, né? Então eu acredito em vidas passadas e vidas futuras, né? Então, realmente essa puxada de tapete, por exemplo, uma das coisas que eu mais me orgulho, por exemplo, na minha trajetória, é exatamente isso, eu nunca precisei puxar o tapete de ninguém. Entendeu? Então, tudo que eu consegui de maneira justa. E eu também não estou criticando quem faz coisas, puxa ou não puxa o tapete. Mas é que depois, vai vir uma carga... O karma vem. Além do karma, vem uma carga... O karma viria depois, né? Mas na própria vida, a pessoa tem que conviver depois com aquilo, né? Então, por exemplo, o conselho que você deu foi genial, né? Que assim, não esquece do seu, mas também não esquece de respeitar o que é do outro, entendeu? Não se preocupa só em receber, mas se preocupa também em dar, porque se você dá também, o receber vai vindo de maneira natural. É genial, cara, genial, parabéns. Vai estar dando energia, eu acho que é isso aí. Eu faço das suas palavras e esse, por exemplo, é os conselhos que eu dou para os meus filhos, entendeu? Sim. Então agora, se eles vão ouvir ou não, tá na mão deles, na época de cada um, mas eu acho que eu compartilho da mesma coisa. E isso é muito básico, né? Muito básico. Todo livro de relacionamento, de sucesso, de tudo isso é básico, porque às vezes a gente perde
uma pessoa maravilhosa na nossa vida, que pode ser um caso afetivo ou simplesmente um amigo, às vezes em algumas situações até um familiar, né, que as pessoas simplesmente se separam, simplesmente por conta de não controlar essa questão, né, do receber e de dar, né, e principalmente, né, não entender essa questão, né, que cada um está na fila não só dessa bênção, mas também nessa fila, por exemplo, desse aprendizado que é a vida, né? Então tem pessoas que, assim, que elas não estão no momento para entender aquilo. Só que daí, se da nossa parte a gente não tiver aquela compreensão de compreender o outro, porque o dar também é isso, né? A gente dá a oportunidade de compreender o outro também. Sem né? dúvida. Aí às vezes simplesmente as pessoas simplesmente se separam ali, fica cada um, e aí fica uma vida muito curta para viver com quem quer que seja, entendeu? Ou uma ex-mulher, ou um amigo, ou um familiar, que você vai ficar sem falar ali simplesmente por vaidade e falta de conhecimento ou autoconhecimento de uma das partes, né? Sim. Miguel, meu irmão, cara, brigadaço, Let's velho. go. Obrigada, Miguel. Obrigado pelo convite. Sério. Um prazer enorme ter você aqui, cara. Sim, Obrigado. gostou bastante. E já deixando registrado, eu e o Miguel qualquer dia vamos tomar umas águas, Me chamem também. Sim. Eu não bebo. Beleza, então. Tchau, tchau. Um abraço a todos, Obrigada. muito obrigado, até o próximo. Tchau, tchau.